Olá, alunos. Eu sou o professor Gelson Ribeiro e hoje nós daremos início à nossa disciplina de Fundamentos de Hematologia. Vamos começar falando sobre o sangue. O sangue é a porção líquida do meio interno que circula rapidamente dentro de um sistema fechado de vasos sanguíneos que a gente chama de sistema circulatório. O sangue ele é constituído por um fluido no qual existem células em suspensão, existem moléculas e íons dissolvidos em água, apresentando propriedades das soluções coloidais. Uma característica importante do sangue é a constância da sua composição química, das suas propriedades físicas, e isso acaba assegurando condições físicas para o perfeito funcionamento das nossas células. O sangue é constantemente renovado pela entrada e saída de substâncias que vão modificando discretamente a sua composição. Justamente essa constância da composição do sangue, com uma faixa muito estreita de variação, é o resultado mantido pela rapidez pela qual as substâncias deixam e entram no sangue, tanto quanto estão em excesso ou em concentrações abaixo do que a gente considera normal. A composição do sangue é dividida em duas frações básicas, que é de 55% de plasma e 45% aproximadamente de células, das mais variadas. A porção acelular, quer dizer, essa porção que não é composta de célula, que a gente chama de plasma, ele é constituído por cerca de 91,5% de água. Essa água ela serve de solvente de substâncias orgânicas e também de minerais. E também é um veículo para as moléculas, para as células e para os íons, né? O restante dos outros 8% são formados por proteínas, sais minerais e outros constituintes orgânicos, né, que estão ali dissolvidos. A porção celular, a parte do sangue que são células, né, apresenta tipos de células que estão ali em suspensão no plasma. Entre essas células nós temos os glóbulos vermelhos, que são conhecidos também como hemácias, né, ou eritrócitos. Temos os glóbulos brancos, que são os leucócitos, e temos as plaquetas, ou trombócitos. Mas falando de sangue, a gente tem que falar de volemia, né? Que é um termo médico que determina a quantidade de sangue que está circulando no corpo. Em um humano, por exemplo, adulto, chega a aproximadamente 75 ml de sangue por cada quilo. Então, assim, um homem, por exemplo, de 60 quilos vai ter aproximadamente 4,5 litros de sangue, entre 4,5 e 5 litros de sangue. Quando essa quantidade de sangue ela diminui, ela decresce, geralmente por causa de hemorragia, ou desidratação, ou problemas renais, também pode acontecer, se dá um evento que a gente chama de hipovolemia, quer dizer, hipo, baixo, né? Baixa quantidade de volume de sangue. E caso fique abaixo de 80% a 70% do volume original, ocorre um choque que a gente chama de choque volêmico.
e é chamada de hipovolemia quando acontece ao contrário, né? Então você tanto pode ter hipo como hipervolemia. Quando acontece ao contrário, a gente chama de hipervolemia, quando essa quantidade é excessiva, que pode acontecer por conta de absorção de líquido em excesso, geralmente por uma coisa que a gente chama de desequilíbrio hidroeletrolítico ou desequilíbrio ácido-base, né? Ácido-base. Pode acontecer também por medicamentos ou até intencionalmente, quando é provocado intencionalmente em certos procedimentos cirúrgicos. Agora vamos falar um pouquinho de hematopoese. Também como alguns livros falam hemocitopoese, ou hematopoiese, né? Todas essas formas estão corretas. A hematopoese é justamente o processo de renovação celular do sangue por meio de processos mitóticos, né? Divisão celular. Pois essas células possuem geralmente uma vida muito curta. A hemácia, por exemplo, ela tem uma vida de aproximadamente 120 dias. Ela tem que ser renovada, esse sangue. Esse processo ocorre justamente nos órgãos hematopoéticos, né? As primeiras células sanguíneas do embrião surgem muito cedo, muito precocemente, no folheto embrionário chamado mesoderma, né? Do saco vitelino. Depois vai passando, o feto vai desenvolvendo, aí o fígado e o baço vão funcionar produzindo essas células sanguíneas. Quer dizer, vão funcionar como órgãos hematopoéticos, pelo menos de forma temporária. Quando, do segundo mês de vida intrauterina, né, ainda dentro do útero, aí já é iniciado o processo de ossidificação, né, ou ossificação. Quer dizer, a clavícula ela vai começando a tomar a consistência óssea. Aí vai começar a ter início a formação da medula óssea, né? Aí vai se tornando cada vez mais importante, né, os ossos como órgãos de produção de células sanguíneas. Já na vida pós-natal, os eritrócitos, que são as hemácias, né, e também os granulócitos, linfócitos, monócitos, que são tipos de leucócitos, e mesmo as plaquetas, que são, na verdade, fragmentos de megacariócitos, começam a se originar a partir das células tronco da medula óssea. Aí está falando da medula óssea vermelha, porque nós temos também a medula óssea amarela, né? Mas aí é uma outra história. Muitos linfócitos, eles são formados na medula óssea, porém existe uma proliferação dessas células para os órgãos linfáticos, né? Para os linfonodos, a partir de linfócitos originados lá na medula óssea vermelha. As células sanguíneas, elas vão passar por muitos estágios de diferenciação celular, né, e maturação na medula óssea. Quando elas estiverem prontas, elas são lançadas na corrente sanguínea, ok? Quando a gente fala de célula tronco, as células tronco se originam, elas originam células filhas, né, que seguem dois destinos diferentes. Um destino é permanecer como célula tronco, né, mantendo a população dessas células, e outras se diferenciam em outros tipos celulares, cada um com características específicas. Daí a importância do estudo com células tronco.
Mas quando forma o pool de células-tronco, esse pool ele se mantém constante. Por quê? Porque as que se diferenciam em determinados tipos de tecido, elas vão sendo substituídas por células filhas. Aí vai mantendo aquela quantidade de célula-tronco ali. Na mesma proporção que elas vão se diferenciando, as células-tronco, em tipos de tecidos diferentes, vão surgindo novas células filhas, células-tronco filhas, para manter, estabilizada aquela quantidade de célula-tronco. Tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho das funções do sangue, né? Quando a gente fala das funções, uma das funções básicas do nosso sangue é o transporte de substâncias, né? Principalmente, por exemplo, levar oxigênio e nutriente para as células, que geralmente é uma função das hemácias, retirar dos tecidos as sobras das atividades celulares, que da mesma forma que você leva o oxigênio, você também tem que tirar o gás carbônico que foi produzido lá no processo de respiração celular, né? E esse transporte de gases é feito pelas hemácias. O sangue também ele vai conduzir hormônios pelo organismo. Quando, por exemplo, você leva um susto, por exemplo. Quando você leva um susto, você tem uma série de alterações no seu corpo. Essas alterações, elas são desencadeadas pelo hormônio chamado adrenalina. Essa adrenalina, ela é produzida nas glândulas suprarrenais, que estão lá, né, em cima dos rins. Essa adrenalina, ela é lançada no sangue. A suprarrenal, né, joga essa adrenalina no sangue. Então o sangue, esse é apenas um exemplo de muitos outros, esse hormônio ele é conduzido pelo sangue. Então o sangue transporta esse hormônio. A própria insulina, que é produzida pelo pâncreas, também é lançado no sangue. Então o sangue ele transporta muitos hormônios. O sangue ele desempenha um importante papel também na defesa do nosso corpo de vários agentes nocivos, né? Como, por exemplo, nós falamos aqui dos leucócitos, que são células de defesa, ou glóbulos brancos, que agem justamente na defesa do nosso organismo. Na composição, o sangue parece um líquido homogêneo. Quando você olha, ele parece homogêneo. No entanto, quando você coloca uma gota de sangue e você observa ela no microscópio, você pode verificar que ele não é o sangue não é homogêneo. O sangue é heterogêneo, porque ele é composto de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plaquetas, plasma, né? Então você vê no microscópio que aquele líquido ele tem uma grande quantidade de substâncias e células que estão inseridas nele, ok? O plasma, que a gente chama de parte mais líquida do sangue, né, corresponde a cerca de 60% do volume do sangue. Nessa parte líquida que fica suspenso justamente os glóbulos vermelhos, os glóbulos brancos e as plaquetas, né? Para a gente poder separar, tem que centrifugar para poder colocar um equipamento que leva essas células para baixo, aí você separa a parte líquida da parte mais sólida, vamos dizer assim. A quantidade de cada elemento desse no sangue, a quantidade de hemácia, a quantidade de glóbulos brancos, a quantidade de plaquetas, enfim, vai variar também de acordo com o sexo, né? Tem uma quantidade, um valor de referência normal para homens, outro valor de referência normal para mulheres. E também vai variar também de acordo com a idade da pessoa, tendo em vista que até mesmo a volemia, o volume de sangue circulante, volemia que nós falamos, ele está relacionado inclusive com a massa corporal da pessoa, né? Quanto maior a massa corporal,
obviamente que o volume também tem que ser maior, ok? Algumas doenças são relacionadas diretamente a modificações desses componentes no sangue, alterações, né? Como, por exemplo, a anemia. A anemia, quando a pessoa está em processo anêmico, a anemia ela vai alterar valores normais dos componentes do sangue, principalmente das células vermelhas, né? Os glóbulos vermelhos, ou hemácias, ou eritrócitos, como nós já falamos, são as células em maior quantidade nos humanos. A hemácia ela possui uma forma de disco côncavo de ambos os lados. Então a gente costuma dizer que a hemácia tem forma bicôncava, ou seja, ela tem os dois lados côncavos. E as hemácias são células anucleadas, que não possuem núcleo. Então elas têm que ser produzidas realmente na medula óssea, porque ela não tem como se duplicar, porque ela não tem núcleo, ok? Então são produzidas realmente aonde? Na medula óssea. A hemácia ela é muito rica em hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína cujo pigmento vermelho dá cor característica ao sangue, né? Nosso sangue é um sangue rico em hemoglobina, rico em ferro, por isso ele é vermelho. Nem todo animal tem sangue vermelho, né? Nós somos animais de sangue vermelho porque nosso sangue é rico em ferro, é rico em hemoglobina, ok? A hemoglobina ela tem essa afinidade, essa facilidade para transportar o oxigênio. Então é um papel fundamental para a nossa respiração, para a troca gasosa que ocorre lá nos capilares dos alvéolos pulmonares, né? Os glóbulos brancos. Como nós já falamos de glóbulos brancos aqui, também são conhecidos como leucócitos, né? Chamados de leucócitos. Eles são produzidos também na medula óssea, mas são células de defesa do nosso organismo. Eles pertencem ao nosso sistema imunológico. Eles destroem agentes como bactérias, vírus, corpos estranhos, substâncias tóxicas, que eventualmente possam atacar o nosso organismo e causar infecções e outras doenças. Além disso, há também um papel importante das plaquetas no que diz respeito à coagulação do sangue. Tá? No sangue há diversos tipos de leucócitos. Então vamos lá. Esses leucócitos, eles têm diferentes tamanhos, né? Diferentes formas. Os núcleos são diferentes, às vezes o núcleo é segmentado, às vezes o núcleo é muito grande. Acontece às vezes, por exemplo, de um monócito, um linfócito tem um núcleo que ocupa mais de 50% do citoplasma, né, daquela célula, do leucócito. Então eles são mais ou menos nomeados de acordo com suas formas, tamanhos e principalmente com relação à forma do núcleo, né? Então eles podem ser neutrófilos, um leucócito neutrófilo, monócito, basófilo, eosinófilo, linfócito, certo? Os leucócitos, eles são maiores que as hemácias. Porém, a quantidade deles no sangue é bem menor, quer dizer, em volume eles são maiores, mas quantitativamente, né, eles têm uma quantidade bem menor no sangue. Quando o nosso organismo é atacado por algum agente estranho, que pode ser uma bactéria ou um vírus, no caso uma infecção, por exemplo, a tendência é que o número de leucócitos aumente muito. Por quê? O organismo produz mais leucócitos porque são células de defesa e se o organismo está sendo atacado, eu preciso de mais células de defesa. Eu preciso que o meu sistema imunológico funcione para defender o organismo. Então é natural que em infecções, principalmente, o número de leucócitos suba muito, né? Normalmente está aí entre 6
e 10.000 leucócitos por milímetro cúbico de sangue, e esse número ele aumenta muito, tá bom? As plaquetas, elas são, como eu disse, fragmentos, né, celulares, também são fragmentos sem núcleos. Elas, no caso, são menores ainda, bem menores do que as hemácias, ok? E também não possuem núcleo. As plaquetas, como eu falei agora há pouco, também são chamadas de trombócitos, né? Na verdade, elas não são células, né? Na verdade, elas são fragmentos celulares, normalmente de megacariócitos. A principal função da plaqueta, como eu também já falei, é a coagulação sanguínea. Ou seja, quando há um ferimento, né, onde há o rompimento de vaso sanguíneo, as plaquetas aderem a essa área lesada e vai produzindo uma rede de fios bem fininhos. E essa rede de fios vai impedindo a passagem das hemácias, aí há aquela cicatrização, ou seja, ela retém o sangue. As plaquetas estão presentes em cada gota de sangue que sai do nosso corpo. E seu número é de aproximadamente 150.000 a 400.000 plaquetas por milímetro cúbico, obviamente em condições normais de saúde. Há certas condições que podem diminuir muito o número de plaquetas, o que compromete a coagulação sanguínea, e há outras patologias que elevam também a quantidade de plaqueta no sangue. Como já falamos do plasma, né, que é a parte líquida, o plasma normalmente ele tem cor amarela, corresponde a mais da metade do volume do sangue. No plasma, nós temos grande quantidade de água, mais de 90%, e ali estão dissolvidos nutrientes como glicose, lipídios, né, que são orgânicos, aminoácidos, proteínas, que também são orgânicos, sais minerais, que são inorgânicos, vitaminas, que são componentes orgânicos. Então, esses elementos orgânicos e inorgânicos estão todos dissolvidos ali. O gás oxigênio e hormônio e os resíduos produzidos também pelas células, como gás carbônico e outras substâncias que devem ser eliminadas do corpo e são transportados, no caso, pelas hemácias. Então, essa foi a nossa aula de hoje. Falamos sobre volemia, falamos sobre fundamentos e conceitos de hematologia e falamos de alguns componentes e das células sanguíneas, né? Na próxima aula nós teremos um novo assunto e espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o seu like, comentar as suas dúvidas e se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima aula. Um grande beijo.